O programa Gente que Fala está começando a partir de agora pela 365, sua rádio de todos os dias, pela OTV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar a partir de agora, tem o Instagram, tem o Facebook, o nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje e as retransmissões pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. O nosso convite, a partir de agora, a gente quer você por aí, pela próxima hora, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão, interaja com a gente pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos convidados, é bem bacana, hein? 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman e nós vamos conhecer agora os nossos convidados de hoje, os participantes, a gente que fala, que vão analisar, vão debater, vão tratar dos assuntos por aqui propostos. A gente traz o doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista. Tudo bem, doutor José Miguel? Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde, Mauro. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Também, mais uma vez, na bancada do Gente que Fala, sempre colaborando, o Raul Jafé, jornalista. Tudo bem, Jafé? Tudo bem, querido Mauro, foi um prazer revê-lo pessoalmente, né? Junto com a Zenilda, lá na festa de lançamento desse excepcional livro do nosso querido mestre Fausto Camunha, que devia ser matéria obrigatória das faculdades de jornalismo. O livro é uma história viva do jornalismo brasileiro. Obrigado pela presença, Raul. Eu trago também aqui para a nossa bancada a Jaqueline Galiano, ela é gerente e líder de planejamento e execução da ISC Brasil. Tudo bem, Jaqueline? Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho da minha experiência nesse evento. Obrigado pela presença. E o Alberto Jorge, ele é CEO e um dos fundadores da Trust Control. Tudo bem, Alberto? Olá, Mauro. Olá a todos. Boa tarde. É um prazer estar aí com vocês para falar de um tema que eu particularmente sou apaixonado, que é de cibersegurança, né? Espero poder contribuir e compartilhar um pouco com vocês. Muito bem, gente, bacana. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, todos apresentados. Então, vamos aqui ao nosso primeiro assunto, que é o seguinte: o governo federal e autoridades aqui de São Paulo estão investigando a origem criminosa dos incêndios que devastaram ou ainda, né, estão devastando várias regiões em 200 municípios paulistas. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, indicou a possibilidade de haver uma ação coordenada similar ao Dia do Fogo, que aconteceu em 2019 no Pará, quando incêndios foram propositalmente iniciados em centenas de propriedades rurais. Tudo isso, à época, foi combinado em redes sociais, né? Em São Paulo, só entre quinta-feira agora e o sábado foram registrados 2.621 focos de calor com ocorrências de mortes, feridos, acidentes em estradas e também prisões de suspeitos de causarem essas queimadas. E em todo o ano passado foram 1.666, ou seja, em 3 dias, 2.621. Em todo o ano passado, 1.666. E além do interior paulista, também há queimadas ocorrendo no Pantanal e na Amazônia. Doutor José Miguel, começo com o senhor a respeito desse tema. Tudo no Brasil que acontece acaba sendo ideologizado e este tema também está sendo nesse momento, cada lado atribuindo culpa ao outro, enfim. Tem incêndio criminoso que precisa ser investigado com cautela, tem incêndio espontâneo acontecendo também, uma tarefa difícil para a Polícia Federal identificar e que deve levar tempo, né? A sua análise. Olha, eu sempre vejo com muita preocupação certas coisas que vêm ocorrendo no Brasil. Principalmente essa questão que um lado fica atacando o outro. Quando eu estava no governo, ninguém divulgava, e assim vai, governos e governos, e os problemas eles são repetidos. Ou seja, acontece no governo A e acontece no governo B, e fica um jogando para o outro. E o que me causa espécie são justamente essa situação que deve ser olhado da seguinte forma, Mauro. Nós temos serviços de inteligência. Por que que essas coisas criminosas, se é que devidamente comprovadas, por que que não há aí uma investigação, um monitoramento dessas pessoas? Estamos falando de fatos que ocorrem
recente, né, no nosso cotidiano, em vários governos. E com o serviço de inteligência, monitoramento dessas pessoas nas redes sociais, nós temos aí a ABIN, nós temos aí as Forças Armadas, que tem o seu serviço de inteligência, que poderia muito bem patrulhar esses locais para poder se evitar. Então, o que a gente tem aqui? Um descaso. E sempre esse descaso, independentemente do lado A ou B, nós temos descaso do poder público, simplesmente porque é mais fácil jogar para o outro governo que vai vir, que veio. Em suma, as coisas, infelizmente, são tratadas com menoscabo no Brasil. Raul Jafé, a sua análise a respeito desse tema, e é bom esse questionamento feito aqui pelo Dr. José Miguel da Silva Júnior, né? A inteligência está aí, por que não é utilizada? Certamente por falta de know-how. A gente sempre viu esse tipo de situação, queimadas, ocorrerem na Europa, nas florestas, por lá, enfim, a gente olhava e via nas imagens, nossa, como é que isso pode acontecer? Aqui no Brasil não tem isso, ainda bem, mas agora a gente está com a coisa acontecendo aqui do nosso lado. Nenhum governo nunca se preocupou com isso desde 1500. Não temos know-how, apesar de termos a situação para controle, não há vontade política para isso. Bom, a grande verdade, o doutor Miguel citou muito bem. Cadê as agências de inteligência que nós temos no Brasil todo, inclusive a agência de inteligência da Polícia Militar, da ABIN, da Polícia Federal, das Forças Armadas, todas essas agências são fundamentais. É claro que eles já deveriam estar monitorando, que, como você mesmo colocou na notícia, o ano passado também nós tivemos essas queimadas, tivemos os anos anteriores, chegou na época do governo Bolsonaro, chegou a virar uma questão mundial, né? Vieram a falar, até o Leonardo DiCaprio, até aquela tal da Greta, vieram falando do incêndio que, inclusive, estava matando as girafas no Brasil, os elefantes, né? Chegaram ao cúmulo dos absurdos e parece que de lá para cá não se aprimorou as formas de você conter esse tipo de ação que, como vocês comentaram muito bem, é muitas vezes colocado em rede social, combinado, porque uma coisa é você ter 20, 30 focos de incêndio, outra hora 2, 3 mil focos, como o Mauro colocou, somente em 3 dias. Então, esses incêndios criminosos, eles têm que ser punidos exemplarmente. No Brasil, falta punição, a punição é desigual. Por nada se condenam pessoas a 17 anos de cadeia. Quantos anos vão pegar esses caras que já foram presos, esses que já foram identificados? Tem que se botar para eles, é uma questão de... Isso sim é uma segurança nacional, porque você atrapalha o agronegócio, você atrapalha o pequeno negócio de agricultura, você aterroriza as pessoas abandonam suas casas. Isso é um crime de segurança nacional, por ter sido feito proposital. É diferente daquele crime imbecil, que é o camarada que está numa estrada e joga uma bituca de cigarro e aquilo pega fogo. É um cretino do mesmo jeito, mas não é uma coisa intencional. O imbecil nem sabe o que pode causar. Mas eu acho o seguinte, quando você tem mais de 1.000, 2.000 incêndios em poucos dias, é uma ação conjunta, e desculpem, a imprensa, a grande mídia, tem que dar um destaque espantoso, o mesmo destaque que deu há 4 anos atrás, que levou até as entidades internacionais a se voltarem contra o Brasil. Porque isso é um assunto muito grave, independente de questões ideológicas, mas não se pode proteger um lado ideológico do outro. Aí é uma questão do país, é o Brasil que sofre, é o Brasil que paga. Então, cadê as inteligências brasileiras? Eu sei que elas estão trabalhando nesse momento, só não sei se elas já coletaram os dados suficientes que deveriam ser coletados ao longo dos anos, porque isso não é novidade. Então, para que a gente consiga fazer um combate feroz a esse tipo de crime que sabe-se lá se é organizado por grupos criminosos ou se é uma estupidez feita por jovens imbecis que se animam com os incêndios criminosos feitos por outros. Enfim, tudo isso tem que ser apurado e a grande mídia tem que dar uma enorme cobertura a tudo isso. O jornalismo investigativo está aí também para isso, para a gente entender qual é a origem de tudo, porque a coisa é um fato muito grave e que prejudica demais
a economia brasileira, entre outros. Sim, sem dúvida alguma, Jafé. Alberto Jorge, é um crime, é mais do que um crime ambiental, né? É um crime contra a vida humana, né? A gente está falando da nossa existência aqui no planeta, do ar que respiramos, da água na Amazônia, enfim, é tudo vital aqui para a nossa Acidentes permanente. nas estradas, né? Vamos lembrar dos Acidentes. acidentes nas estradas pela fumaça. Perfeito. E é Alberto. impressionante como não se pensa nas próximas gerações, né? Porque esse cara que está cometendo crime, muito provavelmente ele está deixando, né, algum filho, alguma coisa, mas e é uma discussão complicada, porque monitoramento, tecnologia, a gente tem muita tecnologia para fazer esse monitoramento, tá? E posso afirmar para vocês que pessoas hoje também não deveria ser um problema, porque hoje a própria tecnologia ela já consegue, principalmente usando inteligência artificial, né, uma série de técnicas, ela consegue cobrir o que muitas vezes o que um humano faria para poder fazer aquela primeira análise mais grossa, vamos chamar assim, e aí deixar para o humano só o que realmente precisa ser tratado, né? Então, muitas vezes a gente vê isso, parece muitas vezes uma questão política, né? Porque a tecnologia está aí para mostrar, inclusive, boa parte dessa tecnologia o governo já tem contratado, já tem dentro de casa isso funcionando. Então, leva muitas vezes a gente a crer que é algo ali mais voltado para questões políticas do que questões técnicas, né? Juliana Galiano, Jaqueline Galiano, a sua análise desse tema, a partir da sua área, como é que você observa? Eu acho que só complementando, concordo com o Raul, o primeiro ponto sobre vindo, olhando para todo o tema, é a punição, né? A gente tem uma punição realmente que seja mais rígida, que seja efetiva, para que esses casos sejam levados a sério, né? A punição das pessoas que estão envolvidas. Mas já complementando o Alberto, a gente tem tecnologias dentro do nosso segmento de segurança, e aí à frente de um evento que traz tecnologias tanto para o setor público quanto para o setor privado, a gente tem que ser tecnologias que convergem entre si com o setor público, né? A gente consegue ter contratações para o agronegócio que estão em convergência com o setor público para inibir realmente casos como esse e que, como o Alberto falou, a gente consegue identificar as pessoas a uma longa distância daquele local. Então, é realmente uma inteligência que consegue diminuir esses casos e que não estão sendo efetivamente utilizadas, né? O acesso a ela é fácil, nós temos aí alguns eventos e algumas empresas fabricantes no nosso próprio país que desenvolvem tecnologias destinadas ao setor público e que a aplicabilidade dela é algo simples, que muitas vezes está contratada e que não está sendo levada a sério e efetivamente sendo usada para aquilo que ela precisa ser. Então, eu acho que a gente precisa ter um olhar mais criterioso para como usar essas tecnologias a nosso favor, para realmente responsabilizar as pessoas que estão envolvidas nesses casos. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira. E os assuntos aqui sempre pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Próximo tema agora, a defesa de Eduardo Talhaferro, o ex-assessor do ministro Alexandre de Moraes, pediu ao Supremo Tribunal Federal que o magistrado seja afastado da relatoria do inquérito aberto para investigar o vazamento das mensagens trocadas entre o gabinete de Alexandre de Moraes, no STF, e os funcionários do Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados alegam que Alexandre de Moraes não teria imparcialidade para atuar por estar diretamente envolvido no caso. Eduardo Talhaferro foi chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE durante a gestão de Alexandre de Moraes e já prestou depoimento a respeito, né, desse caso, do vazamento, já prestou depoimento à Polícia Federal na semana passada. Doutor José Miguel da Silva Júnior, sua análise. Então, a defesa do ex-assessor pedindo aí que o ministro Alexandre de Moraes seja afastado da relatoria, nesse caso, por entender, né, esse pedido de impedimento, né, por entender que ele não seria
que ele não seria imparcial aí na sua atuação. Mauro, é um caso polêmico. Meu comentário ele não tem nenhum viés político partidário. Meu comentário ele é extremamente técnico. E eu digo a você que o ministro Alexandre de Moraes deveria ser afastado da Suprema Corte. Se o país fosse sério, se nós tivéssemos um Congresso Nacional sério, o Senado já deveria ter ali instaurado um impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Esses vazamentos das informações, dessas mensagens, é uma vergonha para um Estado democrático de direito. É uma vergonha o que o ministro Alexandre de Moraes vem fazendo com a nossa Carta Política, com a nossa Constituição. Nós temos que entender como é que funciona o nosso ordenamento jurídico. E aí nós chegamos a essa conclusão. Como é que funciona o nosso ordenamento jurídico? Ele é um tripé. O juiz, ele não investiga. O juiz, ele não busca prova. Isso cabe à polícia, isso cabe ao órgão acusador, que vai oferecer a denúncia ou não. Não cabe um juiz ficar buscando provas, principalmente quando ele está envolvido em fatos. Ele simplesmente está fazendo de um ato investigativo uma vingança. Isso é repugnante para o Estado democrático de direito. A nossa Carta Política, ela diz, o nosso sistema penal, ele é acusatório. Juiz, promotor e defensor. Nós devemos respeitar a nossa Constituição, que reza devido processo legal, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência. Tudo isso o ministro Alexandre de Moraes vem violando há tempos. Não é de hoje. E este vazamento dessas informações só vem a corroborar. O ministro Alexandre de Moraes, ele consegue transformar prisão em flagrante, expedir mandato de prisão em flagrante, o que é uma aberração jurídica para quem é profissional do direito. Então, se nós, repito, sendo redundante, se nós estivéssemos num país sério, se nossos políticos tivessem, desculpe até o linguajar, vergonha na cara, o ministro Alexandre de Moraes estaria afastado da Suprema Corte. Isso eu digo sem nenhum viés político, né? Porque hoje você tem que tomar cuidado com o que fala. A minha análise ela é técnica. Nós vivemos uma ditadura velada da Suprema Corte. Infelizmente, isso está ocorrendo. Esse é o meu posicionamento. Completamente técnico, Mauro. Raul Jafé, sua percepção a respeito. Bom, a análise do Dr. Miguel Silva é perfeita, é corretíssima. Realmente, o ministro Alexandre de Moraes, hoje ele se torna um acusador, ele manda prender, executa e ele mesmo julga. Realmente, no Estado de Direito, isso não existe, né? É uma questão. O que me espanta é o corporativismo dos seus colegas de Supremos, que inclusive chegam a dar apoio às atitudes do ministro, né? O ministro, logicamente, se ele age como ele age, é porque ninguém faz objeção, né? Não há, como falou muito bem o doutor Miguel, cadê o Senado nessa altura? Nós temos um presidente do Senado absolutamente omisso, sabe-se lá por quais interesses que ele tenha para ter essa omissão. Quanto à questão do Eduardo Tagliaferro, eu diria que ele está provando uma dose do seu próprio veneno, porque ele fazia parte dessa equipe, né, que só foi denunciada através desses vídeos, desses áudios gravados, né? E agora ele mesmo, em alguns depoimentos que eu ouvi dele, ele mesmo fala, tinha coisas que eu sabia que não estavam corretas, mas ordens são ordens. Aí a gente volta para uma discussão lá da época da Segunda Guerra Mundial, quando soldados executavam cidadãos comuns, principalmente o povo judaico, que era covardemente assassinado por soldados e até mesmo massacrado nos campos de concentração, e eles alegavam, nós estávamos cumprindo ordens. Eu fico imaginando que se eu fosse um soldado e o meu general
o meu coronel mandasse eu executar na frente dele mulheres e crianças indefesas, palavra de honra, eu ia morrer naquele minuto, porque eu ia dar uma rajada de metralhadora no próprio coronel, e não matar pessoas inocentes e depois falar, não, eu matei porque eu recebi ordens. Eu preferia morrer do que executar esse tipo de ordens. Então, o senhor Eduardo, o senhor executou essas ordens, mesmo não concordando com algumas delas, como o senhor mesmo disse. Então, agora o senhor está provando uma dose do seu próprio veneno. Doutor José Miguel, ainda nesse tema, como é que tramita no Supremo Tribunal Federal esse pedido da defesa, né, do Eduardo Talhaferro, para que o ministro Alexandre de Moraes seja afastado da relatoria desse inquérito aberto para investigar o vazamento das mensagens? Bom, vão arguir a suspeição dele, né? O Código do Processo Penal, ele é claro nessa questão, e ele pode se declarar suspeito e Tá? simplesmente se afastar do caso. Coisa que eu não acredito. O meu colega, o Raul, disse muito bem. E aí teria que se utilizar de um agravo de instrumento para que seus pares decidirem. E como bem disse aqui o ilustre Raul, os pares são coniventes com essa situação. Nós temos notícias que chegam ao ponto do ministro Gilmar Mendes, que é o decano, ou seja, é o ministro mais velho da corte, e de gabinete a gabinete, ameaçar os senadores dizendo, olha, você tem inquérito aqui, se você abrir o impeachment contra o Alexandre de Moraes, nós vamos tocar o seu inquérito para diante. É isso que dizem que está acontecendo, e onde há fumaça, há fogo. Então, eu não acredito que vão se declarar, eles vão se declarar suspeito, e nem tampouco que a corte vai concordar, porque a corte está vedando os olhos para isso, a corte fecha os olhos, e a corte, como bem disse o Raul brilhantemente, tem assinado embaixo todas essas violações constitucionais que têm ocorrido. O Supremo ele passou de ser o guardião da Constituição para ser o violador da Constituição. Agora, essa situação do ministro Alexandre de Moraes, enquanto relator nesse caso, ele figura nessa situação como que foi uma autodistribuição, né, das funções, né, das atribuições deste caso. Ele se autoatribuiu o relator, não é isso? Sim, sem dúvida. Ele avoca os processos para ele. Ele se intitula o superpoderoso da corte. Os processos deveriam ser distribuídos. Se você tem um impedimento, o que acontece? Ele distribui para outro ministro. Isso não está ocorrendo. Ele está chamando para si e estão concordando com isso. A presidência da própria corte deveria tomar um posicionamento. Olha, ministro, você não pode, em hipótese alguma, você tem que seguir, além da Constituição, você tem que seguir o regimento e o Código de Processo Penal. Então, a questão do regimento, isso é uma questão regimental ou é uma situação que o regimento omite e quando omite, as coisas são feitas? Então, o regimento ele não está acima da lei. O regimento é para se tratar de assuntos que a lei não trata, né? Mas, nesse caso, a lei trata. Então, eles utilizam o regimento como uma lei própria. É o que está completamente errado. E o regimento ele não pode violar direitos. É um regimento Perfeito. interno criado por eles. Sim. Raul, você pediu a palavra, é isso? Quer Não, finalizar? só quis dizer que está perfeito. O comentário do doutor Miguel abrange exatamente tudo. Realmente é um verdadeiro absurdo o que está acontecendo. A nossa Constituição está sendo vilipendiada. Assim, eu imagino até que o doutor Miguel, que é das artes criminais, né, que conhece todo esse processo, por exemplo, imagine que se já avilta para todos nós, imagine para quem é profissional do direito. E principalmente, né, doutor Miguel, quando muitas vezes o senhor tem que defender um cliente e tal, e o senhor vê situações completamente absurdas acontecerem, mas que nada se compara ao que está acontecendo na mais alta corte brasileira. Vamos seguir, gente. Só um Pode minutinho, concluir. só Vai lá, vai lá. uma pitadinha, Raul. Eu, como professor universitário e professor de pós-graduação, não consigo explicar certas coisas para os meus alunos. Não Bom, dá, porque não tem explicação. Vamos seguir, gente. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira.
pela 365, sua rádio de todos os dias, All TV, TV da internet, redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. TV aberta São Paulo, às 5 da tarde, é canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990, de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Próximo tema, vamos lá. O setor de segurança enfrenta desafios crescentes, impulsionados por mudanças tecnológicas, econômicas e sociais. Na área privada, por exemplo, a escassez de mão de obra qualificada, a competição acirrada e a atividade não declarada resultam em degradação dos serviços. Empresas adotam práticas predatórias de preço, pressionando os vigilantes e efetuando, ou melhor, e afetando a qualidade do trabalho prestado. Já no setor público, a segurança enfrenta demandas crescentes em razão do aumento da criminalidade e da complexidade dos crimes, como fraudes cibernéticas. Assunto aqui para Jaqueline Galliano. Quais são os desafios inicialmente, né? Depois a gente fala das oportunidades nas duas áreas de segurança, particular e pública. Eu acho que um dos pontos que você já colocou no seu texto é que realmente é um grande desafio a gente encontrar profissionais qualificados, né? A gente tem trabalhado, inclusive, quando você está bem inserido dentro desse mercado, à frente de um evento que traz tecnologia e inovação, como a ISC Brasil, a gente encontra um grande desafio que é essa qualificação, mostrar a importância de você conhecer um pouco mais sobre as tecnologias e sobre as necessidades que o nosso mercado e a nossa economia, as nossas indústrias precisam. Falando mais da segurança privada, a gente vê uma degradação grande e um desafio grande batalhado aí pelas empresas de segurança privada, e a primeira vitória veio na última semana, no dia 13 de agosto, com a aprovação do Senado do Estatuto da Segurança Privada para uma regulamentação melhor, né, desse segmento, para que exija aí alguns fundamentos das empresas que atuam nesse segmento, para que realmente a gente consiga diminuir um pouco essa degradação, que a gente exija um pouco mais de qualificação na prestação de serviços e que essas empresas possam atuar de forma a se responsabilizar pelos seus serviços, né? Isso também é algo que a gente precisa trabalhar na regulamentação da segurança privada. É uma responsabilização sobre aquilo que ela está realmente provendo para as residências, para as indústrias, porque a gente sabe que a tecnologia aplicada ela funciona, mas por trás dela exige aí o trabalho de um ser humano que entenda sobre aquilo que ele está aplicando dentro daquela empresa, dentro daquela companhia. Então não basta só você usar a última tecnologia, inteligência artificial dentro das residências ou indústrias, você precisa realmente saber daquilo que você está colocando ali e entender um pouco mais de que forma você consegue tirar o melhor proveito da tecnologia aplicada. E isso discorre também para a segurança pública, né? A gente vê um desafio grande, e é um dos temas que a gente vai trazer, além do estatuto, dentro da ISC Brasil Conference, um dos temas que a gente vai trazer são os desafios atuais da segurança pública e a intersecção com a segurança privada. Eu costumo dizer nas minhas conversas que a gente não trabalha sozinho, né? Hoje a gente tem um grande desafio de ter uma cidade segura, e esse desafio começa de dentro para fora, né? A gente dentro da nossa casa, a gente pensa de que forma que a gente consegue estabelecer uma segurança na minha casa, na minha residência. E saindo para a calçada, a gente olha para o nosso bairro e já começa a identificar câmeras espalhadas pelo bairro, uma vigilância solidária. A gente vê uma comunidade trabalhando em prol daquilo que muitas vezes falta da segurança pública, né? A gente entende que a tecnologia está aí para ser usada, mas muitas vezes ela não está conectada com a segurança privada. Então, a importância disso a gente traz como pauta dentro da ISC Brasil Conference, para que as pessoas comecem a refletir um pouco melhor de que forma que a gente consegue aplicá-las, tanto na segurança pública quanto na segurança privada. Quando a gente vê essa situação de ter agora um estatuto, né, para a segurança privada, e que é um marco, enfim, uma diretriz, né, para o setor, a gente acaba chegando à conclusão que há necessidade da segurança complementar à segurança pública, ou seja, não está havendo, de fato, um olhar como deveria ser para a segurança pública, não é? Sim, a gente encontra aí uma segurança pública defasada em alguns pontos, né? Principalmente quando a gente fala do uso da tecnologia, como o Alberto mencionou na fala dele, a gente tem a tecnologia a nosso favor. Todos os dias existe uma nova tecnologia, uma nova câmera com software embarcado de reconhecimento facial para ser utilizado
que a gente não encontra ainda é uma iniciativa pública, realmente pensando em como colocar isso dentro das cidades, e a gente tem algumas cidades que a gente chama de Smart City, que são cidades que já provê essa tecnologia instalada, e a gente vê bons resultados, cercos digitais em cidades com monitoramento de placa, entrada e saída de veículos, né, com realmente um reconhecimento facial de pessoas. Então, é realmente o querer fazer, né? Entender um pouco mais. E a gente tenta trazer um pouco disso dentro do nosso evento, mostrando para as autoridades também o quanto é importante eles estarem atualizados e, mais do que isso, realmente usar a tecnologia a nosso favor. Qual é a força, de fato, que o Estatuto da Segurança Privada tem para trazer mais qualidade para o serviço prestado, postura das empresas, postura dos colaboradores? É, são apenas diretrizes ou é um marco legal no sentido de ser uma legislação e que possa impor punições, por exemplo, para aqueles que não cumprirem? Exatamente. O estatuto ele vem exatamente para regulamentar, né, para trazer algumas regras para as empresas que querem atuar dentro da segurança privada e segurança eletrônica, né? Então a gente expande isso para segurança eletrônica. Eu falo que todo marco de mudança e transformação ele vem para incomodar também aquelas empresas que talvez não estejam dentro dessas categorias de regras regulamentares com relação ao setor, mas ele vem realmente para ser regido pela Polícia Federal, para realmente ser monitorado pela Polícia Federal, para que não se passe aí algumas regras mínimas para que essas empresas possam atuar dentro do mercado. Então, do meu ponto de vista, eu acho que o passo principal do Estatuto é a regulamentação e a responsabilização. Como é que a gente consegue agora olhar para aquelas empresas que prestam serviço e realmente monitorar se isso está sendo feito de forma precisa e responsável? Que a segurança pública pode aprender com a segurança particular? A utilização da tecnologia, né? A segurança privada ela está sempre muito à frente da utilização da tecnologia, reconhecimento facial, inteligência artificial. Então a gente está sempre usando o que a gente tem de melhor dentro das nossas casas, dentro das nossas indústrias, e quando a gente sai ali do portão para fora, a gente encontra ainda uma segurança pública um pouco retrógrada, um pouco ainda conservadora com relação à utilização dessas tecnologias. Muitas vezes porque através da utilização dessas tecnologias, a gente tem acesso a mais informações, e o acesso a mais informações muitas vezes não é tão benéfico para a nossa segurança pública. Então, a gente tem que realmente trabalhar esse uso contraditório da tecnologia quando se trata de segurança pública. Via de mão dupla, não é, Jaqueline? Porque aí você tem a segurança privada também podendo colaborar com a segurança pública a partir de imagens, a partir de dados colhidos para investigação de crimes. Totalmente, totalmente. Na verdade, a gente já vê muito disso, né? A segurança policiais, em casos e investigações, o quanto a segurança privada ajuda muito mais do que a segurança pública a inibir, já começa por aí, né? Na utilização dessa construção de um cerco da comunidade, mostrando que eles estão em alerta, criando grupos para que realmente tenha um monitoramento real ali. Então, a gente já percebe esse movimento. Mas eu acho que serve como lição para a segurança pública entender de que não só usar das câmeras de um condomínio, usar das câmeras de uma empresa para entender como é que se ocorreu aquela criminologia, aquele crime ali naquele espaço, mas mais do que isso, a gente tem falado muito dentro dos nossos eventos que o pré, né, a gente prevê aquilo, a gente tentar realmente inibir, a gente tentar trabalhar uma segurança que venha antes do crime acontecer, de que forma é que a gente realmente previne o crime e não só espera ele acontecer, ou realmente ver de que forma que a gente faz com o pós, né? Porque a gente tem usado muita tecnologia para o pós, para a segurança pública, e a gente tem que usar ela para o pré, né? Para a gente realmente inibir que esses crimes aconteçam. Doutor José Miguel, para ouvi-lo a respeito desse tema, o senhor que é da área criminal, né? Quais são as oportunidades que podem ser geradas aí, né, entre os dois setores, né? Privado e público na questão da segurança? Mauro, olha, brilhante explanação, né, da colega. E, infelizmente, como o déficit da segurança pública, ele é patente. Quando nós temos aí na privada toda essa tecnologia bem esmiuçada pela nossa colega, nós temos aqui áreas em São Paulo
que o rádio da Polícia Militar ele falha. Nós temos áreas de sombra aqui que não consegue se realizar comunicação sequer com o próprio celular do policial e o rádio ali de comunicação com o cupom. Então, o que me preocupa é justamente esta parceria e a lentidão do poder público em estar se adaptando à tecnologia. Mas também nós não podemos aí ter toda essa tecnologia muito bem explanada pela colega no setor público e digo também no privado, e não se investir no ser humano. O fator humano, para operar toda essa tecnologia, ele tem que ser bem treinado, ele tem que ser bem capacitado e ele também tem que ter os seus benefícios, senão a máquina não vai funcionar de acordo com a nossa realidade. O que fica uma lição de que o setor privado ele sai na frente, ele está aí na vanguarda, para dar um apoio ao setor público, e cabe o setor público agora ter competência para aderir a essa nova tecnologia. Vamos seguir, programa Gente que Fala, aqui pela 365, sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet, nossas redes sociais, nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde, TV aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite na Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste paulista. Olha só, gente, o conceito de perímetro de segurança está passando por uma transformação radical nessa era digital. Tradicionalmente, o perímetro de segurança era delimitado por muros, cercas e portas de acesso físico. Já no mundo digital, se estende para além das redes corporativas, incluindo dispositivos móveis, nuvens e até mesmo a própria casa dos colaboradores. Uma fronteira, né, que separa os ambientes internos controlados pela empresa dos ambientes externos, considerados potencialmente hostis. Vamos tratar desse assunto com o Alberto Jorge. Alberto, temos aí, então, um divisor de águas, né, para a questão do perímetro de segurança, o que era e o que está sendo atualmente, né? Perfeito. Só para ilustrar, eu gosto muito de trazer um exemplo. Se a gente for lá atrás, pensar ali nos castelos medievais, né? Então você tinha lá a ilustração muito clara do que era uma segurança perimetral, uma segurança de perímetro, né? Ou seja, eu tinha um castelo altamente protegido por muros ao redor, às vezes fosso ao redor desse muro, ponte levadiça, o arqueiro ficava lá em cima do muro. Então, esse é um conceito de perímetro, ou seja, tudo que estava por trás daquele perímetro, ele, de certa forma, ele estava seguro, né? E a gente vem, né, acompanhando esse mercado de tecnologia, e um marco que realmente para a gente foi um marco importante, apesar de que ele não trouxe só essa importância, ele trouxe muito prejuízo, que foi a pandemia Covid-19, né? Quando a gente chegou ali nesse momento de pandemia, foi uma questão de sobrevivência para muitas organizações. Elas estavam muitas vezes impedidas de fazer os seus negócios aliás, físicos, né? Pô, eu não posso abrir minhas portas, como é que eu vou operar, como é que eu vou trabalhar, tá? Então, muitas empresas acabaram forçando a tal da implementar processos digitais, a tal da transformação digital. Muita gente acabou tendo que virar essa chave. E uma das coisas que a gente viu ao longo desse processo foi essa mudança do perímetro, né? Ou seja, eu não tinha mais, de uma forma majoritária, os colaboradores por trás de uma empresa, dentro de uma empresa, nessa questão da segurança perimetral, trabalhando fisicamente no computador, saindo pelos controles de segurança da empresa. Então, a partir da pandemia, começou a se movimentar empresas que hoje, inclusive, empresas até governo, que trabalham home office, trabalham 100% digitais e 100% home office. Então, isso transformou bastante as relações, as ameaças, naturalmente, elas mudaram, e esse conceito de perímetro, ele meio que foi por água abaixo a forma como ele era antes, que a gente está todo mundo delimitado através do muro. Tá? Hoje, o grande desafio é entender, e aí a gente chama que o novo perímetro acabou se tornando a identidade, ou seja, é a pessoa, é o usuário que a pessoa utiliza, e muitas vezes ele acaba sendo mal utilizado, ele é exposto, tá? E como hoje, cada vez mais os sistemas estão em qualquer lugar, você pode acessar de qualquer dispositivo, você pode acessar de qualquer ambiente da nuvem, é fácil, por exemplo, de posse
de uma senha de uma pessoa fazer o acesso a uma determinada aplicação. E aqui eu não estou falando mais apenas de, por exemplo, fazer um acesso indevido. Eu estou falando, inclusive, de casos de vida ou morte. Imagina que eu sou uma pessoa maliciosa e eu quero, por exemplo, conseguir descobrir que eu poderia acessar as comportas de uma hidrelétrica e eu posso, por exemplo, ir lá e mandar abrir todas as comportas, tá? Eu posso pensar em casos de uso que eles vão muito mais além de por exemplo, prejuízo financeiro, um dano ao negócio, ou mesmo a indisponibilidade de uma empresa. Ele vai muito além, hoje são casos de catástrofes, né? Quando a gente fala em segurança. Por isso, esse novo perímetro, né, quando a gente fala, ele está muito preocupado com a questão das pessoas, tá? O conceito de perímetro urbano, o conceito de perímetro de segurança, né? Ele, nesse contexto de era digital, ele surge a partir de necessidades ou ele é uma adaptação do perímetro de segurança tradicional, pensado para a era digital? Ele vai precisar de adaptações. Não tem muito para onde correr, porque a forma de se trabalhar e de utilizar a tecnologia, ela mudou completamente, tá? Então, assim, hoje, realmente, redesenhar esse conceito do perímetro. Para simplificar, em vez de eu ter esse conceito, de eu ter o muro, né? E tá todo mundo atrás do muro, Opa, tá? E muitas Temos vezes eu nem problemas. sei, por ele estar atrás do muro, ele está dentro de um perímetro, né? Agora, o novo conceito eu preciso saber muito bem quem é aquela pessoa, o que é que ela faz, o que é que ela pode acessar, e eu tenho que investir cada vez mais em um monitoramento que ele é constante daquela pessoa, né? Ela não basta eu saber se ela acessou, eu tenho que ficar constantemente olhando, porque ele troca de contexto a todo tempo. Uma hora ele está no celular, outra hora ele está no computador pessoal, outra hora ele está usando o dispositivo corporativo da empresa, né? E isso traz os desafios. Como é que eu consigo identificar, né, essa pessoa, entregar para ele segurança com produtividade, fazer com que ele trabalhe, né, consiga executar as funções dele, mas sem expor o negócio da empresa, ou minimamente, eu não vou nem falar não expor, porque na área de segurança é complicado, mas como é que eu reduzo essa exposição? Eu consigo transformar ela em algo que é aceitável, um risco aceitável para o negócio. Qual é esse profissional, o Alberto, que trabalha, que é preparado, é formado para atuar assim, nessa linha de defesa cibernética? E quanto tempo demora a Perfeitamente. formação do profissional assim? Perfeitamente. Assim, hoje a gente tem profissionais, a gente precisa de profissionais de diversos níveis. Então a gente precisa do cara mais júnior, a gente vai precisar do cara pleno, a gente vai precisar do cara sênior, então a gente vai acabar precisando de todos os níveis. Dentro da segurança, a gente tem aí uma série de divisões. Quando a gente pensa em atacar, eu estou falando muitas vezes, a gente chama do Red Team, o time vermelho. É um profissional de segurança que ele está capacitado para atacar sistemas, tá? Para tentar achar brechas, para achar problemas, tá? Assim como eu tenho também os profissionais de defesa. O profissional de defesa ele está capacitado para proteger, né, para olhar se está acontecendo alguma coisa, tomar uma medida antes que, por exemplo, você tenha de fato um incidente dentro do teu ambiente. E normalmente isso é uma mescla, né? Você ter um nível de risco aceitável para o teu negócio, isso é uma mescla de ter essas duas funções. Naturalmente, para uma empresa, o custo dela em investir em proteção, ele é muito menor do que, né, eu ter que tratar um dano. Quando eu trato um dano, muitas vezes juntando os cacos, né, tentando ali juntar. E eu investir em defesa, não, eu estou evitando que de fato uma ameaça entre e aquilo se cause um estrago que é muitas vezes imensurável. Quanto custa uma marca de uma empresa? Muitas vezes é algo até que é difícil de mensurar, né? Não é a redução de danos. Vamos seguir, gente, o próximo assunto e último aqui do Gente que Fala de hoje, para tratar aqui com o Raul Jafé sobre o seguinte: o Brasil pode estar à beira de um apagão de mão de obra especializada em setores como a construção civil e tecnologia de informação e finanças. Vejam só, pesquisas indicam que 81% das empresas no país relatam dificuldades para preencher vagas de alta qualificação. É um problema que afeta especialmente áreas essenciais para o crescimento econômico,
Construção civil, uma delas, né, Raul Jafé, por exemplo, sofre com a escassez de 30 mil trabalhadores apenas no mercado imobiliário paulista. A gente tem um Brasil inteiro para falar, né? Sua análise. Olha, não, aliás, é muito interessante aproveitar um pouco do que a Jaqueline falou e do Alberto, porque eles também chegaram a citar exatamente isso. Eles falaram também que precisa do profissional qualificado na área deles. Então, em todas as áreas, o que nós estamos vendo é um apagão de mão de obra. Veja, nós estamos em época eleitoral e você vê os candidatos a prefeito, os candidatos a vereadores de todas as cidades. Vamos gerar empregos, eu vou gerar 2 milhões, outro eu gero 1, eu gero não sei o quê, eu vou trazer empresas para cá. Todos eles usam esse jargão da falta de emprego. Não falta emprego. Está faltando emprego para gente minimamente qualificada. Então, se nos setores de tecnologia, de construção civil, está faltando gente mais bem qualificada, imagine em setores muito simples. Na construção civil, você vai, por exemplo, procura o calheiro e fala, puxa, você está atrasado 3 semanas na entrega da minha calha. O que é que está acontecendo? Ele fala, olha, seu Raul, dá uma olhada na minha oficina, vê quantos funcionários o senhor está vendo. Ué, eu não estou vendo nenhum. Saíram para almoçar? Ele falou, não, não tem nenhum. Porque o cara começa a trabalhar numa semana, na outra já foi embora. Vai, não sei o quê, na outra não vem mais. E isso está acontecendo, esse apagão, em todos os ramos. E não está se falando muito sobre isso. E é muito comum você ver jovens, às vezes, nas ruas, o cara que vende bala, no farol, um rapaz, às vezes, de 30 e poucos anos, de 40 anos, pô, um portalhão, o cara vendendo bala no farol, quando existem centenas de cursos profissionalizantes gratuitos, oferecidos pelo Fundo de Amparo do Trabalhador, pelas prefeituras municipais, por diversos setores que oferecem. O Senai tem uma centena de cursos de introdução gratuitos. As vagas não se preenchem. Eu conversava com o prefeito de uma cidade interior, ele falou, Raul, olha os cursos que nós abrimos, a maioria deles foi encerrada porque não preencheu nem metade das vagas propostas. Então, na campanha eleitoral, eles, como é muito bonito em falar temos que gerar empregos, é uma das frases mais lindas, né? Temos que gerar empregos, mas os empregos estão aí. Você mesmo falou, ao dar a notícia, que as vagas não são preenchidas. Então, é comum você ver uma fábrica vir do exterior, se instala numa cidade no interior do Brasil e é obrigada a trazer funcionários de fora, porque da cidade não se preenche as vagas, a não ser da faxineira, da moça do café, do vigilante. O resto não preenche, porque não há nenhum sentido de especialização. Então, veja bem que a Jaqueline e o Alberto estão envolvidos numa área de alta tecnologia, usando inteligência artificial, usando tudo isso, e, no entanto, tem gente que, mal e mal, pode servir de ajudante de pedreiro, carregar saco, sei o quê, empilhar mercadoria, é o máximo que a capacidade dele exige. Então, quando o mundo está bem lá em cima, ele está aqui embaixo ainda e não quer evoluir. É isso que nós temos que bater em cima. O cara se contenta em ser pequeno e não crescer. Ele acha que aquilo tá bom, deu para comer, deu para fazer, tá bom. O jovem fala, eu trabalho a semana, deu dinheirinho para balada, para levar a namorada a tomar um chopinho, já tá bom para mim. Então, isso é que eu chamo a atenção, que os governantes, prefeitos, vereadores, todo mundo tem que prestar atenção nisso. Nós vivemos um apagão extraordinário de mão de obra. O problema está na base da educação, né, Raul? Porque antes de oferecer o emprego, você tem que ver como é que está aquela potencial mão de obra, né? Se está preparada para isso, se teve educação de base para poder chegar lá, e nessa educação de base, esse estímulo que você falou que falta, né? De querer crescer na vida, de querer chegar adiante, de querer fazer mais, e de não se contentar simplesmente, ó, eu vou trabalhar nisso aqui e parou, né? É ir adiante, é buscar novas oportunidades. Isso também está na base da educação, não é, Raul?
Ah, lógico, porque na verdade o que acontece é que tem que ser dado logo de cara aquela ideia de que, por exemplo, eu acho que começou muito a piorar. Eu de jeito nenhum estou falando aqui em trabalho infantil, mas eu quando tinha o programa Falando Francamente na Rádio Trianon durante tantos anos, a Record, eu me lembro que quando a gente falava desse negócio do menor não poder trabalhar, trabalhos leves, ninguém está falando trabalhar em carvoaria, em fundição, nada disso. Aqueles trabalhos que nós, quando éramos garotos, jovens, a gente fazia para ganhar um dinheirinho, mas depois proibiram, né? O menino não pode mais trabalhar em nada, né? Então o que acontece? Você desestimulou o jovem a pensar em ganhar o seu próprio dinheiro, em criar a sua própria independência. Não, é trabalho escravo, é trabalho infantil. Essa demagogia barata que o Brasil, a nuvem de demagogia barata que engalfinhou o Brasil nos últimos anos. Então, é do mesmo jeito que eu estou falando que falta emprego e que eles devem estar falando o contrário, que não, que tem que gerar emprego, acontece isso. Você tem que dar desde o começo essa educação, os pais têm que conscientizar os filhos que a vida é dura para todo mundo e que você tem que começar desde óbvio, porque trabalhar também é treino. Você vai treinando, você vai se aperfeiçoando, você vai acordando cedo para ir trabalhar, depois de noite você vai estudar, você vai fazer as coisas. Ou seja, a vida não é fácil, principalmente quando você compara com a forma dos tigres asiáticos, em que aquelas crianças estudam e trabalham 12, 15 horas por dia. Senão não sobrevive. Mauro, Perguntas da nossa se audiência? me permite trazer um dado sobre esse tema bem rápido, tá? Só para Breve, ilustrar, sim. tem uma pesquisa da McKinsey, né, que já apontando para 2025, que o Brasil ele vai ter um déficit de 530 mil profissionais na área de segurança agora, em 2025, tá? Só em Sendo que, segurança. na verdade, de tecnologia, sendo que desses 530 mil, 140 mil são da área de segurança cibernética, tá? Então, assim, é um número muito alto, né? E hoje nós não temos velocidade suficiente para capacitar esses profissionais e ocupar essas vagas. Então, a gente vai ter aí grandes desafios aí pela frente. Olha, gente, perguntas da nossa audiência, uma para cada um. Eu vou pedir brevidade a todos, muita rapidez na resposta para a gente poder chegar no final aqui. O Alberto está falando, então eu vou com você primeiro, Alberto. A pergunta aqui para você vem do Gabriel, ele está no Facebook. A sua empresa dá respaldo à segurança na nuvem, segurança de nuvem? É o Gabriel. Sim, Gabriel. A gente olha para diversas disciplinas. Também a gente acaba conseguindo dividir essas disciplinas em, por exemplo, uma delas de segurança de nuvem, né? Então, existe uma série de controles, né, quando a gente fala em segurança, que são aplicáveis para a nuvem. Então, a gente consegue apoiar, né, e entender como está a arquitetura da nuvem, né, de que forma ter os dados, aplicações, e consegue sim entender que tipo de controles eles são adequados. E aí, só também relacionado a esse exemplo, eu também gosto muito de falar o seguinte: a segurança, eu não gosto de ser binária, né? Estou ou não estou protegido, né? Isso não existe. Na verdade, quando a gente fala em segurança, a gente está falando em quão eu estou maduro e quão eu estou com um risco aceitável para o meu negócio. Tá? Então, isso é algo que a gente tem que ficar fazendo de uma forma recorrente, entendendo como é que está o risco, entendendo ali as melhores práticas e sempre fazendo essa medição de qual o risco que eu vou aceitar para o meu negócio, tá? Ok. A pergunta do Kevin agora, ele está no Instagram. Jaqueline, o Brasil já exporta tecnologia e equipamentos na área de alarmes contra roubos e assaltos? Sim, nós temos grandes exportadores de tecnologia, sim, para realmente a gente conseguir alcançar a qualidade da tecnologia que vem de fora, né? A gente entende aí que a gente tem acompanhado, na verdade, o desenvolvimento de grandes companhias tecnológicas lá dos Estados Unidos, porque, querendo ou não, tem muita tendência, muita tecnologia que vem de lá. Mas aqui no Brasil a gente já tem algumas grandes fabricantes que passaram a exportar a nossa tecnologia, tanto de alarme como de câmera e software, para fora do Brasil, porque a gente tem aí, querendo ou não, uma expertise em criminalidade diferente de alguns outros países. Então, querendo ou não, por esse lado, a gente desenvolve produtos que atendam um perfil diferente de necessidade para o setor de segurança. Muito bom. O Jaime também está com a gente. Doutor José Miguel, valeu, Jaime, aqui pela
participação sempre. Ele quer saber quais são as maiores dificuldades para um advogado criminalista cujo cliente já foi condenado pelas redes sociais, pelo Tribunal da Internet, né? É uma bela pergunta, terrível. Felizmente, eu particularmente tenho alguns casos de repercussão, principalmente de homicídios no tribunal do júri, quando não deixa de ser influenciado. As redes sociais realmente elas contribuem positivamente, mas também negativamente para certos casos, onde o advogado criminalista ele sofre muito com essa repercussão e esse justiçamento a qualquer preço. E a última pergunta do Felipe, ele está no Instagram. Valeu, Felipe. Raul, bem rapidinho, em que medida poderá contribuir para a liberdade jornalística, diz aqui o Felipe, a inauguração em breve no Brasil de mais uma TV noticiosa, a americana CNBC? Bom, sempre uma alta contribuição, são sempre profissionais que conseguem empregos, é muito importante, eu acho fundamental. Quanto mais redes nós tivermos no Brasil, tudo bem. O que é importante é que essas redes sejam isentas. Você tem que fazer jornalismo isento. Jornalismo onde o sujeito recebe dinheiro para falar bem ou mal de alguém é muito complicado. Isso nós não queremos no Brasil. Mas o resto, seja bem-vinda. Ponto final, gente, nessa edição nossa aqui do programa Gente que Fala, de terça-feira, e o agradecimento a cada um de vocês pela presença, em nome de toda a nossa equipe, doutor José Miguel da Silva Júnior, advogado criminalista, o jornalista Raul Jafé, a Jaqueline Galiano, gerente e líder de planejamento e execução da ISC Brasil, e o Alberto Jorge, ele é CEO e um dos fundadores da Trust Control. Mais uma vez, então, um abraço para todo mundo. Voltem sempre aqui para outras participações e outras análises. Programa Gente que Fala há 23 anos no ar, sempre realização da ABCom. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, espectador, internauta, a razão sempre da nossa presença por aqui. Voltamos amanhã pela 365, sua rádio de todos os dias, AltV, TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e as retransmissões. 5 da tarde pela TV Aberta São Paulo, canal por assinatura na sua operadora de TV preferida, e às 10 da noite, Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau, até amanhã. Só um pouco.